Boa noite. Mais um Longe Talks aqui. Esse ano 2026 é cada vez mais forte. A gente faz 5 anos de Longe Talks, trazendo sempre esse olhar para tudo que acontece e não podia deixar de ser. Em novembro, eu tive a oportunidade de participar do lançamento, né, do filme Conversando com as Zonas Azuis. E eu fiquei realmente assim, eu já conhecia a trajetória dos dois, tanto do Gabriel Martinez, o cineasta, como da Lilian Liang, e essa trajetória dos dois, quando se juntaram e quando eu vi o filme, nossa, eu fiquei encantada como trouxe uma visão real, uma visão sensível e, ao mesmo tempo, uma visão ampliada. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho com os dois. Prazer, mais uma vez, muito obrigada, Gabriel. Lilian, muito obrigada de você estar aqui com a gente no Longe Talks, né? E eu queria que vocês me falassem um pouquinho da visão de vocês, o que na prática, tá? Diferencia esse filme, Conversando com as Zonas Azuis, né, de outros conteúdos que a gente tem sobre a longevidade. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Essa pergunta é tão... eu acho que ela não pode ser respondida de maneira simples, assim, tem tantas coisas aí. Quando eu terminei o filme Além do Aposento, a Lilian me ligou me convidando, porque a Lilian idealizou, ela vai contar, vou passar a bola para ela contar agora, não vou... Mas ela me ligou convidando para mim, para as Blue Zones, para fazer esse documentário. Me pegou de surpresa. Eu tive mais ou menos um mês de preparação. No começo eu até disse não, depois eu estudei, ele me organizei e falei sim, eu vou, consigo, vamos. E eu fui. Mas ali, isso é um sonho da Lilian, né? Então ela me convidou para fazer. Então, antes de começar, Lilian, eu queria que você falasse até por que era um sonho seu ir para as Blue Zones, por que te chamou a atenção? E depois eu posso voltar também com a minha visão, o que a gente viu juntos lá na viagem. Claro. Eliane, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui para a gente falar do nosso documentário e da experiência que a gente teve nas Blue Zones. Bom, eu trabalho com envelhecimento há quase 15 anos, né? E quando eu comecei a fazer pesquisas, porque eu tinha uma revista voltada para profissionais de saúde que fala sobre geriatria e gerontologia. E nas minhas pesquisas para criar essa publicação, eu me deparei com as zonas azuis, né? E aí fiquei encantada com aquilo. Eu falei, gente, mas existem esses lugares onde as pessoas vivem com essa qualidade de vida, com boa saúde. E eu falei, nossa, seria um sonho realmente poder visitar pessoalmente esses lugares e ver o que é que leva essa longevidade tão extrema. Mas eu estava começando e coloquei o sonho lá na gaveta e deixei ele lá. E aí, em 2022, quando a revista fez 10 anos, eu falei, bom, acho que gostaria de fazer um projeto comemorativo para marcar uma década de revista. E eu acho que realizar esse sonho, tirar o sonho da gaveta, seria muito legal para trazer isso para o público do Brasil e também para satisfazer uma curiosidade minha como jornalista, né? E como estudiosa da longevidade. E aí, a gente estava meio na pandemia. O Japão ainda estava fechado, a gente não conseguiu os vistos, e aí quando abriu, a gente finalmente zarpou em abril de 2023 para 2 meses de viagem para visitar as Blue Zones. Só explicando para quem está ouvindo a gente e não conhece o conceito de Blue Zones, as Blue Zones são áreas onde as pessoas vivem muito, que foram descobertas pelo Dr. Johnny Pease, pelo Dr. Michel Poulan e pelo Dan Buettner, que é o jornalista que popularizou as Blue Zones. E essas regiões ficam em 5 lugares diferentes do mundo, que é Nicoya, na Costa Rica, Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia e Sardenha, na Itália. Então, esse é só um contexto aí para a gente começar esse papo, daí eu jogo a bola de volta para o Gabriel. Quando a gente foi em 2023... não tinha saído ainda a série da Netflix. Ninguém nem sabia, nem a gente, que ia sair essa série da Netflix. Quando a gente estava nas Blue Zones gravando, o pessoal perguntava, mas vocês estão com a Netflix? Porque a Netflix teve aqui há pouco tempo. A gente não tá com a Netflix. Daí a gente ficou sabendo, né, conforme a gente foi passando
todas as Blue Zones, a Península de Nicoya, Loma Linda, Okinawa, Icária, Sardenha, que a Netflix tinha passado de um ano e estava para lançar o documentário. A gente gravou em todas as Blue Zones. No que a gente voltou para o Brasil, deu 2 meses e a Netflix lançou a série da Viver Como Viver Até o 100, né, das Blue Zones. E a gente assistiu a série também. Esse conceito de Blue Zones, sinceramente, uma opinião minha, é que depois meio que me cansou essa história de um lugar utópico das Blue Zones, sabe? Quando a gente vê, assim, no Brasil, quando a gente assiste, tá, ok, mas eu tenho então que consumir o mel de Cária ou o vinho da Sardenha para viver mais, isso não fala comigo. Eu achei, isso não fala com nós brasileiros. Eu até conversei com a Lilian, falei, Lilian, né, a nossa ideia, eu até fui propondo, a ideia é fazer uma coisa com verdade universal, porque, assim, se a gente for para alimentação, Eliane, se você prestar atenção, nosso filme não fala de alimentação, porque se entrar em alimentação vira uma coisa absurda. Você vai começar a entrar em minúcias, você se perde. Você vai ficar 2 horas falando de alimentação. Só que daí, quando a gente voltou com o material e vendo a série da Netflix, o que me chamou a atenção é que eu não tinha vontade de descobrir aquelas Blue Zones, né? E as nossas entrevistas, a minha vontade era muito mais uma visão intimista. E eu e a Lilian, a gente sentiu muito isso na viagem. Na viagem, a gente teve tempo para fazer as conversas. A gente era uma equipe reduzidíssima, na verdade. A Lilian e eu e mais um produtor local. Isso fez com que a gente tivesse uma equipe enxuta e dava uma sensação muito mais próxima com os entrevistados. Porque quando você entra numa casa com 3 pessoas, é diferente de você entrar com 8 pessoas, montar luz em tudo que é lugar, fechar a sala, né? Com uma produção muito grande, a pessoa se sente muito observada, né? Muito, quase que uma Invadida. pesquisa sobre ela, invadida. E a nossa produção era enxuta, super enxuta. E a gente tinha tempo, né? A gente tinha pouca verba, pouquíssima verba, era verba suficiente para ir nós dois e um produtor. Só que a gente teve bastante tempo que a gente entrava com um produtor local em cada casa e ficava conversando muito à vontade. E é engraçado que 2 dias atrás, um amigo meu que assistiu o filme, ele falou: poxa, Gabriel, nesse documentário, parece que vocês estão muito mais a fundo, assim, estão muito mais ouvindo as pessoas, sabe? Com mais atenção, com mais tempo, com mais cuidado. Isso é verdade, né? Apesar da barreira da língua, que nos lugares a gente teve uma pessoa da Grécia fazendo entrevista, uma pessoa do Japão fazendo entrevista, né? Então, apesar da barreira da língua, ainda assim a gente conseguiu conversar com calma. E partindo dessa ideia, foi um mérito nosso, meu, da Lilian, aqui de todo mundo, do montador, que o Fernando, que trabalhou com a gente, da gente assistir todo o material do filme em 6 meses, só de assistir material. Isso foi uma coisa... eu, como cineasta dos meus outros projetos, foi o projeto mais denso, mais cansativo da fase. Foram 75 entrevistas, foram quase 70 entrevistas das Blue Zones. Então eu fiquei 6 meses só assistindo todas, decupando. A gente assistiu tudo, a gente assistia, eu, Lilian e Fernando, que é o montador, e conversava a respeito. E a partir dos melhores trechos, das coisas que mais nos tocavam, a gente construiu o roteiro do filme. Então isso é muito importante, porque, por exemplo, os outros documentários, o documentário assim, da Netflix, é muito comum o pessoal fazer o roteirizar antes de fazer as entrevistas. E o nosso não, a gente realmente parou para assistir todas as entrevistas e pegar a nossa inspiração nos tempos. E muitas vezes essas falas eram falas que continham silêncio nelas, continham suspiros, continham o tempo da pessoa, e você via que ela estava acessando uma informação profunda da vida dela diante de nós mesmos ali na câmera, né? A Esther lá de Loma Linda é um desses casos ali que ela suspira, ela tá sozinha, nossa, assim, de ter alguém próximo. E você vê que é um momento íntimo, porque realmente estava eu, a Lilian e mais um produtor local, sabe? Ela estava à vontade para refletir sobre a vida. Esse foi o grande diferencial, porque você pode nos falar, Eliane, como espectadora, né, o que você achou do filme nesse sentido, porque para nós, a gente sabe como foi a construção. A gente não tem certeza como isso vai bater nas pessoas. Até agora a resposta tem sido muito boa. E isso foi a nossa zona azul, não foi
Você até perguntou, voltando para a sua pergunta inicial, o que que esse filme tem de diferente? Eu acho que a resposta é por aí, porque a gente escutou as pessoas. Eu queria só fazer um adendo, né? Que quando a gente ficou sabendo que a Netflix estava fazendo uma série, Eliane, eu te juro, assim, foi um balde de água fria na gente. Eu olhei para o Gabriel e falei, eu não estou acreditando que a gente está vindo aqui um ano depois da Netflix, assim, tipo, o timing tá muito horrível, assim, porque a gente vai lançar algo que vai ser uma repetição do que eles fizeram, só que eles estão fazendo com muito mais dinheiro que a gente, né? Só que quando a gente voltou e assistiu a série, a gente falou, a gente não quer fazer isso, não é isso, não era essa a proposta. A gente queria trazer os idosos para contar as histórias. Então eu acho que um dos grandes diferenciais do nosso documentário é esse, é realmente dar voz, dar protagonismo para essas pessoas contarem as suas próprias histórias. Não existe um narrador onisciente, né? O que a gente quis foi realmente dar espaço para esses nonagenários, centenários contarem sobre as suas experiências. E aí por isso que o nome Conversas nas Zonas Azuis, que é um nome muito feliz, que o Gabriel que sugeriu, que é isso, são conversas nas Zonas Azuis. A gente entrou e conversou com as pessoas nesses lugares, né? Claro que a gente não poderia ficar sem um embasamento científico, e eu acho que é isso que também que tem chegado bastante para a gente. Então, ao mesmo tempo que existem esses silêncios que o Gabriel mencionou, os piros, né? Então, assim, a gente tá lá junto com aquele personagem, a gente também tem um embasamento científico, mas que não é feito por um narrador onisciente. A gente tem especialistas que falam de maneira muito pontual para reforçar a mensagem que os idosos têm para trazer. Então, eu acho que é isso que diferencia o nosso documentário de outras produções também sobre blusons, mas de outros conteúdos também que você mencionou, né? De outros conteúdos de longevidade. Então, só esse adendo. E agora eu vou completar a minha visão enquanto telespectador. Eu acho que o que me tocou mais no filme era esse poder de contato humano, sabe? Assim, do contato humano genuíno. Era como se cada história ali fosse uma história única, uma história de contato humano, de história real, né? Eu, enquanto espectadora, eu acho que o que eu senti foi isso. Eu senti esse contato genuíno, um contato humano genuíno. É como se eu não estivesse produzindo um filme, né? Eu não sou especialista, sei que vocês produziram da melhor maneira, mas é como se eu tivesse ali contando uma história e essa história não precisasse ser, vamos dizer assim, enfeitada. Ela era aquela história. Bacana. Né? É tão bacana, né, quando a gente vê uma pessoa da Grécia falando da importância de amar, da importância de perdoar, e ver as pessoas daqui também trazendo o mesmo tema, assim, né? Porque a entrevista da Grécia contra a entrevista da Dona Flávia, que ela fala de perdão, foram entrevistas que espontaneamente falaram o perdão é importante. E daí a gente percebeu que o Dr. Emílio Moriguchi, falava da importância de perdoar, né? Assistindo as entrevistas do Dr. Emílio, a gente viu que ele falava disso também. A gente falou, pô, daí que ficava perfeito para fazer, olha, isso aqui é legal demais, porque o pessoal realmente fala. E é engraçado, né? Porque eu, pelo menos, não tinha. A gente vê tanta coisa, a gente que vive no universo de longevidade. Essa da importância do perdão, eu achei uma coisa sensacional, né? É tão simples, tão básica, mas tão bonita de se ver. Durante as gravações, né? De algum relato que vocês viram, ou de alguma dessas histórias, tá? Teve algum que mudou a forma como vocês mesmos enxergavam esse envelhecer? A gente conversou com muitos centenários em diversas condições físicas, né? A gente conversou com centenários que estavam muito rígidos ainda, que estavam andando a cavalo, andando de bicicleta, e a gente conversou com centenários que estavam mais frágeis, mas eu acho que eu gostaria de trazer o exemplo da dona Trini, que foi a idosa mais longeva com quem a gente conversou.
A gente nem trouxe. Ela não tá no filme, né, Gabriel? A gente não colocou a Dona Ela Trini. só aparece lá no começo uma imagem dela, mas ela não tem entrevista. Ela A só Dona, porque a Dona Trini já estava, ela tinha 6 anos, era cuidada pela filha. E assim, o que me chamou muito a atenção na Dona Trini foi essa vontade de continuar vivendo, sabe? Então, mesmo assim, muito frágil, com dificuldade para andar, ela ainda tinha. E assim, uma senhora que nunca tinha saído do lugar onde ela tinha nascido. Ela nasceu naquele mesmo bairro onde ela morava. Então, ela estava lá há 106 anos. E ela ainda tinha vontade de continuar vivendo. Ela tinha planos, ela queria ver a família toda reunida. Ela gostava de comer carne, então, assim, um prazer de continuar vivendo e uma vontade de continuar vivendo, apesar das limitações. Eu acho que isso para mim, foi muito marcante, sabe? Porque ela, assim, gente, é isso aí, a vida é essa. O envelhecimento traz limitações, a gente tem que se adaptar, mas a gente tem que continuar com vontade de estar aqui, sabe? Porque a gente também conversou com muitos idosos com menos idade e que já tinham meio assim, ah, minha filha, mas eu só tô aqui esperando a morte, né? Então, assim, essa vontade de viver da Dona Trini para mim foi algo muito tocante, assim, me emocionou muito. E é uma das lições que eu trago dessa viagem. São várias pequenas coisas. Não, claro, não tem nenhum. É aquilo que a gente até trata no filme, né? Um dos últimos quadros lá é qual é o segredo, que a gente. Não sei se você lembra, que ele pergunta pro Venceslau, Sim. que é um. E ele fala: o segredo é não morrer, é não ficar doente, É. né? É uma forma de saída. Então, não existe nenhum grande segredo, mas pequenas coisas me marcaram, né? A própria Esther, que eu comentei aqui agora há pouco, que quando a gente fez entrevista com ela, é muito íntima e ela é muito relaxada, ela mora num residencial ótimo, uma condição econômica muito boa, e ainda assim cercada de gente todo dia, e ela comenta na entrevista, né? Isso Que ela... tá no filme, que ela sente falta de amigos próximos. Né? Isso, tipo assim, poxa, são coisas que eu falei, caramba, ela mora aqui, ela tá num lugar ótimo, mas ela sente falta de amigos próximos, né? Daí a gente vai pro Japão e vê o pessoal lá fazendo aqueles moais, com aqueles grupos onde todo mundo dá dinheiro para ajudar quem tá precisando, não é dar dinheiro para fazer uma reforma no clube nem nada, eles dão dinheiro com o intuito de saber, não, eu vou dar dinheiro porque eu vou ajudar a gente vai ajudar quem estiver precisando do grupo. Inclusive, o Will Cox comenta, né, que também é um dos cientistas entrevistados lá, professor de Okinawa, ele comenta que, pô, você não dá dinheiro para qualquer um, né? E você, né, você não dá dinheiro a esmo. Então, o fato de dar dinheiro é uma doação grande por parte de qualquer ser humano. Dinheiro é energia, dinheiro é trabalho, né? A pessoa dá dinheiro para um grupo dela, e quando ela coloca aquele dinheiro no grupo, acreditando que ela está fazendo bem para o grupo, ela se sente mais parte integrante do grupo ainda, né? Aquilo faz ela... Você se doa para o grupo, você se entrega para o grupo. E isso, a gente vê que a cultura, e é uma cultura do Moai lá em Okinawa, é bonita. E é cultural mesmo, né? É um hábito. Eles têm esses grupos. E a gente volta para Veranópolis e a gente vai lá no grupo da longevidade de Veranópolis, que tem 60 pessoas, provavelmente com numa situação econômica inferior da Esther, porque a Esther está num residencial caríssimo, mas as pessoas de Veranópolis, provavelmente a maioria delas numa situação econômica menor, mas todas muito próximas, né? Todas muito próximas. E a gente vê na hora que a gente faz aquelas entrevistas, a gente entrevistou umas 12 pessoas direto ali no clube, ela fala, poxa, tá no filme também isso, né? Esse grupo é muito importante para mim, porque sou só eu e meu marido, então eu venho aqui, eu fico feliz. Daí você vê, caramba, o que falta é uma cultura também, a cultura de ter esses grupos incentivados, uma cidade pequena que tem, e esse grupo, desculpa, ele salva vidas, né? Ele salva vidas, porque aquela mulher que vive com o marido, se ela tem um programa uma vez, terça-feira da semana, vai encontrar o grupo, ela tem um objetivo. É isso, não é um grande segredo, mas são pequenas coisas que tu fala, caramba, isso aqui, como funciona aqui, o que não funciona. Não é um residencial caro, é uma cultura de tempo precisando dar dinheiro ou não dando dinheiro, que é o caso do grupo da longevidade lá, que não necessariamente você tem que... Entendeu? Mas são coisas que, poxa, são importantes. De maneira geral, pegando esses pequenos gestos, essas pequenas movimentos culturais de cada lugar, a gente consegue traçar um paralelo do que realmente é importante de maneira geral. Né? E não são os detalhes, de novo, né? Voltando à alimentação, não são detalhes de alimentação, mas são os pilares principais.
O que vocês notaram, principalmente agora focado um pouquinho em Veranópolis, que vocês sentiram nesse contexto em relação a um pouco das velhices no Brasil? O que você, na tua visão, vendo Veranópolis, o que você sentiu com relação a esse envelhecer em cidade grande, em cidade pequena, em países até muito desenvolvidos, culturas diferentes ou não? O que vocês sentiram com relação a tudo isso? Eu posso falar, mas eu não tenho nenhum dado para cruzar exatamente. Não, é só a percepção mesmo, né? A primeira coisa que me vem à cabeça, falando assim de novo, sem ter nenhum dado em mente, é que quando a gente vê a taxa de expectativa de vida de periferia em São Paulo sendo abaixo, muito por causa que ela não tem parque próximo, não tem hospital próximo, não tem SUS próximo, né? E a violência é muito alta. Então, são os pilares que mais derrubam a expectativa de vida. No meu ver, em Veranópolis, claro, é uma cidade pequena, 20 mil habitantes, dá para controlar isso muito. Então, o pessoal tem hospital, tem mais qualidade de vida, e a violência não se compara, é muito mais baixa. Então, se for para comparar assim, por que a expectativa de vida é tão boa, porque a gente vê aqui em São Paulo, fugindo um pouco do tema zonas azuis, mas se a gente pegar, né, o universo de São Paulo, que só o estado de São Paulo é um universo, né, gigantesco, a minha observação é isso, que se você olhar os bairros pobres não parque, no hospital, né, e a violência é muito alta. Então, por quê? É difícil, porque estilo de vida, de certa forma, você até consegue se virar, para quem está com autonomia. Eu acho que a expectativa de vida começa a pegar quando a gente for olhar os números maiores, quando você pega uma pessoa que está com pouca autonomia e ela não tem um parque para caminhar, não tem um atendimento de hospital fácil, e a violência é muito maior também, né, com as pessoas, que acaba pegando as pessoas jovens, que acabam puxando a expectativa de vida para baixo. Então, por que eu digo isso? Qualidade de vida, se você tem autonomia, você consegue se manter em qualquer lugar. São esses fatores, assim, uma região pobre, ela acaba, uma situação econômica baixa, acaba sendo terrível por expectativa de vida por conta desses 3 elementos principais. É a minha opinião. Então, assim, eu acho que Veranópolis é mais estruturada por ser uma cidade mais rica e com um número menor de habitantes. Fica mais fácil de administrar e evitar esses marcadores que derrubam a expectativa de vida. Regiões que a gente visitou são regiões muito isoladas, né? E muito controladas. Então, quando a gente fala, isso é uma coisa que eu sempre procuro enfatizar nas apresentações que eu faço sobre Blue Zones, quando a gente fala, por exemplo, que a Sardenha é uma Blue Zone, a gente não está falando da Sardenha inteira, não é que você está andando em Sassari e você tropeça com centenários em todos os lugares. A gente está falando de uma região muito específica, uma região montanhosa, na área central da Sardenha, que tem um estilo de vida pastoril. Então, a gente está falando de regiões muito, muito específicas e com populações pequenas, né? Então, por exemplo, a gente visitou Seulo, na Sardenha, que também tem um índice alto de centenários, tem 800 habitantes, tem menos de 1.000 habitantes. Então, a população é muito pequena e a população é muito homogênea, né? Então, quando a gente fala do estilo de vida, a gente está falando de uma população homogênea que está levando um estilo de vida muito... E aí, os efeitos desse estilo de vida, né? Então, quando a gente foi fazer o pitch para esse filme, né? Porque o filme foi possibilitado graças ao edital do Itaú Viver Mais, uma das questões que foi trazida para a gente foi, ok, vocês vão trazer toda essa experiência das Blue Zones no filme, né? E a gente fez questão de terminar o filme em Veranópolis porque a gente queria trazer esse viés brasileiro para o filme, né? Porque não adianta a gente falar do que está acontecendo lá fora se a gente não consegue aplicar para a nossa população aqui no Brasil. E essa foi uma das questões levantadas, né? Então, como é que você consegue trazer isso aqui para o Brasil? E a ideia é, ok, eu não preciso morar em Icária, não preciso morar na Sardenha, eu posso trazer esses hábitos que são notadamente saudáveis para a nossa realidade. E isso eu posso aplicar tanto morando no Rio Grande do Sul, em Veranópolis, quanto no Piauí,
Eu posso ter um estilo de vida saudável, posso ter o Ikigai, eu posso ter a rede de amigos. Então, todo esse estilo de vida ele pode ser reproduzido nos diferentes locais. Mas eu não sei se você viu que saiu recentemente um estudo da doutora Maiana Zatz, que era assim, qual que é o segredo dos supercentenários no Brasil? Será que é o estilo de vida? Não, é o que justifica essa longevidade extrema é a diversidade genética que a gente tem aqui no Brasil. Então, Veranópolis, ele é um laboratório, né? Porque tem 24 mil habitantes, uma população muito homogênea, porque é de imigração italiana. Então, a gente está falando de pessoas muito iguais. Mas os supercentenários, como é que a gente fala da longevidade no Brasil todo? Que é isso, a gente tem o Amazonas, a gente tem, sei lá, Bahia, a gente tem Tocantins, a gente tem Paraná, que são lugares muito diferentes. Então, como é que a gente justifica a longevidade num país como o Brasil, com essa variedade imensa, com um único fator? O fator é a diversidade genética, né? Então, eu acho que é interessante fazer esse contraponto. Quando a gente fala de Blue Zones, a gente está falando de hábitos que foram observados e que realmente contribuem para a longevidade, né? Mas no Brasil, quando a gente fala de um país de mais de 200 milhões de habitantes, a gente está falando de diversidade genética. E isso é uma coisa muito bonita também, né? Porque a gente sempre, né, foca, não, mas você tem que ter o Ikigai, você tem que ter atividade física, sim, você tem que ter essas coisas, mas no Brasil a gente tem uma vantagem extra, que é a diversidade genética. E eu achei muito lindo o resultado desse estudo da doutora Maiana, porque ele exalta exatamente isso, né? A gente tem tanto essa coisa do, puxa, né? O Brasil, como é que a gente uniformiza o Brasil? Cara, o Brasil não é para ser uniformizado. É essa diversidade que a gente tem, que é a nossa vantagem, né? Então, eu acho muito interessante fazer esse contraponto. A gente fala de regiões muito específicas, que têm esses hábitos que ajudam a gente também a pensar a nossa longevidade, o nosso estilo de vida, mas a gente também tem essa vantagem maravilhosa no Brasil, que é a miscigenação, é estar todo mundo junto, misturado, e isso ajudou a gente a desenvolver determinadas proteções, a diminuir determinados riscos, e isso leva a gente a viver mais. Então, queria só fazer esse adendo, porque eu acho que é bem interessante. Uma última pergunta, que eu fiquei também muito curiosa, se quem assistir, né, esse documentário pudesse levar apenas uma pergunta para casa, e não uma resposta pronta, tá? Que é o que vocês já falaram. Qual vocês gostariam que fosse? Olha, não teve uma amiga sua que falou que deu um depoimento bonito, que ela assistiu o filme que mexeu com ela, que ela chegou em casa e, né, que fez ela repensar. Sim. Né? Eu acho que isso que é nosso, para mim, para Lilian, com certeza, é onde eu posso melhorar. Então, acho que é isso. A pergunta onde onde eu posso melhorar. Mexeu com a sua amiga, né? Você que te mandou, mexeu com ela. Sim, então, super. Com certeza mexeu com ela porque ela se questionou, né, o que ela queria para a vida, o que era importante para ela. Não sei exatamente qual foi a pergunta que ela se fez, o que tocou, mas ela que voltou diferente depois do filme. Tá? Posso dizer isso, né? Não acho que não é exagero, que ela ficou movida ou tocada pelo filme. Não sei dizer exatamente qual foi a pergunta que ela se fez. Não, mas é assim, que cada um, eu acho que aí o grande coisa é isso, que cada um saia com a sua pergunta. Porque a sua pergunta vai gerar para você uma reflexão para mudança. Então, eu deixo aqui para todo mundo, que todo mundo assista o filme e saia com uma pergunta para se fazer para você mesma, né? E que você possa aí construir, porque cada um vai construir o seu processo de envelhecimento. Pessoal, para quem não conhece o filme Conversas nas Zonas Azuis, ele já está disponível no YouTube. O filme está disponível no canal Além do Aposento, né? O filme Conversas nas Zonas Azuis. Basta você procurar por Conversas nas Zonas Azuis no YouTube ou ir no canal Além do Aposento. A gente queria muito ouvir a opinião de cada um, porque a longevidade é um caminho único para cada pessoa, para cada ser humano.
Quem gostar do filme ou não, pode deixar seu comentário, que é muito interessante, muito legal para a gente saber o que cada um pensou e como o filme tocou cada um de nós. Porque é isso, o envelhecimento é diverso, cada pessoa tem uma experiência única, tá bom? Fica aqui, muito obrigado pela audiência. Um beijo. Gente, eu queria também reforçar o convite para vocês assistirem o filme. Para a gente foi uma jornada muito transformadora. A gente fica muito de poder compartilhar um pouquinho das coisas que a gente viu com vocês, dos ensinamentos. E o nosso desejo é que o filme provoque reflexões, provoque conversas, discussões e que leve vocês a pensar um pouquinho sobre a maneira como vocês querem envelhecer. E aí, quando vocês chegarem às conclusões, escreve lá pra gente, porque a gente tem muita curiosidade de saber o que as pessoas pensam sobre o filme, que reflexões foram tiradas de lá. Pra gente, o maior prazer é esse, é saber como o filme impactou cada um. Então, por favor, deixem os seus comentários lá, porque a gente fica muito feliz quando a gente vê os comentários. Tá bom? Então é isso. Vai lá no YouTube, Conversas nas Zonas Azuis, ou no canal Além do Aposento, e a gente fica esperando a mensagem de vocês, tá bom? É isso. Um beijo.